Nós estamos conversando com o reitor da Universidade Federal de Goiás. Esse é o Super Sábado, o debate Super Sábado. E aí, professor, antes de continuar aqui, temos outros convidados especiais para debater sobre esse tema, o adiamento das inscrições do Enem. Obviamente que houve uma politização também desse tema. E o quanto o Enem, na sua opinião, professor, pela sua experiência como educador, a sua experiência como docente, efetivamente, o quanto isso pode influenciar ali na preparação dos alunos, adia, não adia, teremos ou não teremos condição de realização do Enem por conta da pandemia. Gostaria de continuar te ouvindo, professor Edivar, sobre essa questão da politização do tema Exame Nacional do Ensino Médio. Rafael, infelizmente o país vive um momento de uma pandemia que deixa-nos todos atordoados, né? Uma falta de coordenação absoluta a partir do governo federal em muitas ações, né? Desde as ações de saúde, de economia e também de educação, e inevitavelmente a política entra de uma forma inadequada nisso. Nós estamos falando de garantir que o estudante tenha as condições mínimas de realização do exame. E aí eu coloco um outro ingrediente que eu acho que é também extremamente importante. As universidades e toda a rede de ensino, ela teve o calendário suspenso. Então nós mal começamos o primeiro semestre de 2020. Nós temos o segundo semestre de 2020 para ser realizado. E nós estamos falando do ingresso de primeiro semestre de 2021. E às vezes as pessoas confundem o ano acadêmico com o ano civil. Essas duas coisas absolutamente não têm nenhuma relação e nenhuma obrigatoriedade de caminhar juntas. Nós já tivemos outros momentos desses na rede de ensino, tanto na universidade como na rede pública, em que houve um descolamento do calendário acadêmico do ano civil. E é isso que a gente deve fazer nessa situação, até porque, imagine você, o Enem não mudasse a data, né? Os alunos teriam a expectativa de entrar em março de 2021. Março de 2021, se tudo correr muito bem, nós estaremos no meio do segundo semestre de 2020. E aí, nada mais natural que isso seja também colocado um pouco adiante. Por isso nós defendemos não a anulação do Enem, mas o adiamento do calendário da realização da prova para garantir tanto a isonomia de tratamento aos estudantes, como também essa questão de adequação de calendário acadêmico. Você ouviu o professor Edivar Madureira, e por que é tão importante ouvir uma pessoa do gabarito do professor Edivar? Porque ele vai ser afetado lá na ponta, lá na universidade. Nós estamos falando do Exame Nacional do Ensino Médio, de pessoas que vão ingressar e daqui a pouco vão ter a convivência. O professor, ele pode ser afetado pelas reclamações, ou pode ser afetado talvez por uma questão do ensino ser comprometido. Então, por isso, importante essa contextualização. Participam comigo também aqui desse debate Super Sábado, em especial o Ítalo Silva e o Marcos Antônio Martins Gondim. O Ítalo, ele é mestre em educação, especialista em docência, é filósofo, é pedagogo, atualmente atua no projeto do novo ensino médio da rede SESI de educação e também em cursinho popular pré-vestibular, cursos livres e pós-graduação. Queria dizer que é um privilégio recebê-lo aqui na Sagres. Grande abraço, tudo bem, Ítalo? Tudo bem, bom dia, Rafael, bom dia, ouvinte, bom dia, Edivar, professor Edivar, e bom dia, Marcos. Eu fico muito feliz pelo convite de compartilhar com vocês nesse momento de grande angústia enquanto educador, enquanto cidadão, porque como vocês iniciaram falando, né, nós temos uma politização negativa. Nós estamos pedindo politização do brasileiro há muito tempo e agora nós chegamos a uma politização negativa do Enem e das questões que tangem a educação. Então, muito feliz de estar com vocês nessa manhã e compartilhar dessa angústia reflexiva. Ítalo Silva, você viu que nós
começamos lá na universidade, agora já estamos aqui no pré-vestibular e eu vou para o ensino, o final ali do ensino médio, porque o Marcos Antônio Martins Gondim, ele é estudante do 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Jardim América. E aí, Marcos, um abraço, seja bem-vindo à Rádio Sagres, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui e é muito bom poder falar sobre essa situação que a gente está vivendo, né? Porque afeta os professores, mas primeiramente afeta a nós, né, estudante. E aí eu já quero saber do Marcos, você estava angustiado e conseguiu fazer a inscrição para o Enem? Como é que foram os seus dias aí nessa última semana? Vai ter Enem, não vai ter Enem? Teremos o adiamento das inscrições ou não vai ter? Como foram os seus procedimentos, Marcos? Eu tava bem na dúvida, né, se ia ter ou não, mas eu achei melhor fazer a inscrição mesmo. Foi um pouco difícil, né, porque como todo ano é. Aí eu fiz a inscrição e um dia após disseram que ficou nesse negócio. Ainda não tenho certeza se vai adiar mesmo, mas espero. E você está se sentindo preparado para o Enem? Não, sinto sim, um pouco de dificuldade em algumas coisas, né, e eu esperava melhorar ao longo desse ano, porém com isso, né, de pandemia, fica um pouco difícil. E aí eu te pergunto, o Ítalo Silva, ele é mestre em educação, ele é filósofo, é pedagogo. O quanto essa dúvida aqui? Nós acabamos de ter um estudo, digamos assim, de caso real. Eu estou lá na frente com o professor Edvar Madureira, reitor da UFG, preocupado com o que pode vir. Na ponta, estamos conversando com o Marcos Antônio e ele está apreensivo, admitiu que ainda não se sente seguro ou preparado para o Enem. E o quanto esse processo pode ser comprometido, Ítalo? Então, como já foi pontuado, né, esse momento de Enem, final de ensino médio, nós temos inerente ao adolescente a angústia de ter que fazer uma escolha, de ter que se preparar para uma prova que não é fácil, é uma prova muito longa, exige uma preparação muito grande. Há alguns anos eu já trabalho com cursinho pré-vestibular na rede particular e também nós fazemos parte de um projeto de cursinho popular aqui na cidade de Anápolis, que agora também está parado, né? Tudo está congelado, digamos assim, e eu percebo por parte dos meus alunos, neste momento, um certo tipo de drama que é totalmente validado, totalmente compreensivo, porque se trata do projeto de futuro, né? Então, quando nós falamos ou não do adiamento do Enem, nós já provocamos nesse aluno um certo tipo de angústia negativa que já está impactando, que já impactou naquilo que nós mais precisamos dele, que é a motivação, que é acreditar nele, que é a tranquilidade emocional. Inclusive, nos últimos anos, nos cursinhos, nós temos trabalhado bastante essa questão sobre aspectos de gerenciamento emocional nessa etapa. Então, aquilo que a pandemia já evidencia, né? O Boaventura de Souza Santos, ele fala que no livro dele, A Cruel Pedagogia do Vírus, que é desse semestre, que ele publicou esse semestre, é um intelectual português, para quem não conhece, e ele diz que a pandemia ela não traz nada de novo, mas ela evidencia problemas socialmente construídos e que agora nós vamos ter que lidar. E talvez essa evidência, né, como, por exemplo, o que nós estamos falando, adiar o Enem pela desigualdade, eu acho que a pauta mais alinhada que nós temos é isso. A desigualdade que a pandemia coloca em evidência agora, nós temos que adiar o Enem. E aí é uma desigualdade no acesso à informação, a desigualdade de acesso à escola, à qualidade de escola, a cursinhos pré-vestibulares, a gente já está tendo uma formatação de cursinhos online agora. Então nós temos que entender que adiar, agora o INEP já pronunciou que haverá um adiamento, né? O adiamento aí previsto de 30 a 60 dias. Mas a questão que eu jogo para nós começarmos a pensar e aí, esses 30 e 60 dias, eles são suficientes para reparar a quantidade de problemas que nós temos, que envolve o Enem, que envolve o INEP,
A última aplicação do Enem, nós tivemos um grande número de problemas que envolvia a prova. Esse ano nós temos uma novidade, que é a ideia da prova digital, a aplicação da prova digital, que os nossos alunos já estavam numa angústia, nesse momento de pandemia, tendo atendido os alunos por rede social, e os nossos alunos estão com muitas dúvidas, existe muitos aspectos ainda que o próprio INEP precisa nos esclarecer sobre essa prova digital. Inclusive, a prova digital é uma saída muito grande para pensarmos no Enem aplicado parcelado no próximo semestre e de forma regionalizada, porque nós sabemos que a pandemia ela não nos coloca a todos no mesmo pé, né? Os estados estão passando por etapas diferentes. Um dos grandes problemas do Brasil é a expansão do continente, né? Então nós temos grande expansão e essa expansão ela já como foi na capitania hereditária, um problema para agora. Então nós vamos ter estados que vão voltar mais cedo e outros estados que vão voltar mais tarde às aulas. É por isso que eu questiono, é suficiente pensar nesse adiamento de 30 a 60 dias? Ou é apenas um jogo, né? Porque o que eu percebi que o INEP diz que vai adiar, mas por uma força da justiça, né, o judiciário tem sido que tem levado o Brasil para frente nesse momento em que o executivo se mostra relapso, inclusive para questões básicas de gerência de educação, de saúde pública, de saneamento, né, de sanitariedade. Então, o judiciário que teve que implicar aí alguma forma de fazer esse adiamento. Então é isso, nós estamos, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto universidade, porque a seleção para entrar na universidade, as vagas disso, e aí nós vamos entrar numa série de outras problemáticas que vai ter outras implicâncias sobre mercado de trabalho, né? Nós não podemos omitir que o principal objetivo da escola, do cursinho e da universidade hoje tem sido o mercado de trabalho. Que mercado será esse, nesse novo normal, nesse mundo pós-pandemia? Então, adiar o Enem é uma questão de justiça social, mas, sobretudo, eu acho que nós precisamos pensar em outras questões. Nós precisamos reformatar o Enem a partir da realidade que o Brasil vive hoje. E não é uma realidade simples. Por isso, não adianta vir com medidas simples. É preciso um debate de qualidade, é preciso especialistas, é preciso nos escutar enquanto professores que estamos aqui, é preciso escutar o Marcos enquanto aluno, é preciso escutar o Edvar na universidade. Então nós precisamos de um debate de qualidade para resolver um problema tão grave quanto esse que nós estamos no Brasil. E a Sagres se propõe a buscar esse diálogo, a tentar ligar aqui as pontas. E professor Edvar Madureira, como reitor da UFG, agora há pouco, nas primeiras palavras do Marcos que é estudante do 3º ano do ensino médio lá do Colégio Jardim América, o senhor pôde perceber a apreensão, a insegurança, como alguém que lá na frente pode cruzar com o caminho do Marcos. Que orientação que o senhor passa nesse momento? Como que a gente pode tentar ligar essas pontas e, de alguma maneira, tentar corrigir as imperfeições desse processo? Que mensagem o senhor passaria, professor Edvar Madureira, para o Marcos e para qualquer outro aluno do 3º ano que vive toda essa instabilidade nesse momento? Olha, Rafael, eu vou me permitir aqui pegar um gancho aí na fala do Ítalo, para depois entrar na sua questão. Acho que o Ítalo foi com muita precisão ao ponto nevrálgico da situação. Desde quando eu era reitor, quando começou o Enem a ser utilizado como forma de seleção, a UFG, inclusive, foi uma das mais cuidadosas na entrada assumir o Enem e assumir o SISU. Nós tínhamos um vestibular muito robusto, muito seguro, e nós fomos daquelas universidades que foi incorporando o Enem 20% a cada ano, justamente por alguns aspectos que o Ítalo trouxe, né? A questão de ser uma prova só concentrada em um dia, isso é problemático, isso causa estresse no estudante, isso causa uma série de dificuldades. Qualquer contratempo que ele tenha, ele fica extremamente vulnerável. A questão dos componentes curriculares
principalmente aqueles que dizem respeito às nossas regionalidades, não são contemplados no Enem, por exemplo. Hoje, como o Enem passa a ser a lógica da entrada na universidade, os conteúdos da nossa geografia, da nossa história, acabam sendo prejudicados no ensino médio, porque eles não são conteúdos que fazem parte da questão do Enem. Então, o Enem, quando começou, ele se propunha a evoluir, né, a ser um exame contemporâneo, um exame nacional, com todas as suas vantagens de um exame nacional, porque ele democratiza o acesso à universidade, uma vez que aqueles alunos que tinham condição de fazer aquele turismo forçado, de fazer vestibulares por todo o país, tinham muito mais condições de entrar na universidade do que os alunos que não tinham essas condições. Então, nesse ponto, o Enem, ele democratiza, junto com as cotas, ele democratiza, mas ele não foi adiante, né? Essa questão de poder ser digital, uma parte, de poder ser uma prova que não centrada em um único momento, tudo isso são aspectos que deveriam ter evoluído ao longo do tempo. Para o Marcos, eu quero dizer o seguinte. Marcos, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou te esperando aqui quando a gente começar 2021. Espero muito que você esteja conosco. Acho que o momento agora é tranquilidade, não parar de estudar, buscar conteúdos naquilo que for possível, e que nós, e aí eu falo para você que esse movimento de garantir uma isonomia de tratamento, ele é uma preocupação das universidades. Eu hoje sou vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que congrega as 69 universidades federais do país, né? Temos também o CONIF, que reúne os reitores dos institutos federais. Só aí nós estamos falando de uma quantidade de vagas, que são mais de 700 mil vagas que são oferecidas nessas instituições, aproximadamente, em torno disso. Então, nós estamos falando de um conjunto de instituições extremamente preocupados com essa situação. Então, pode saber que você tem aliados que estão atentos, né, a essa desigualdade e que vão procurar trabalhar junto ao MEC, junto ao INEP. Nós atuamos como Andifes também junto ao INEP para sensibilizar o governo para esse adiamento. E como o Ítalo falou, o adiamento pura e simplesmente não resolve, mas pelo menos ele tira essa pressão que todos nós estávamos submetidos. A gente ganha um tempo para elaborar uma solução e construir um entendimento que prejudique minimamente as pessoas. Algum prejuízo já está dado, mas a gente tem que procurar reduzir esse prejuízo. Ouviu, Marcos? Ouvi sim. Queria agradecer, né? E espero sim estar aí ano que vem. Obrigado pelo apoio. Creio que será de grande ajuda. Só que, assim, mesmo com o apoio assim, das universidades, ainda tem uma lacuna no ensino médio, né? Que antes da pandemia já é meio falho, de certa forma, peca em vários aspectos. E com o início das aulas online e da limitação das coisas, eu creio que tem que ficar pior, né? Vai ser muito difícil de retornar tudo aquilo que deve ter sido perdido durante esse tempo. Eu achei muito pequeno tempo de adiamento do Enem, 30, 60 dias é muito pouco, eu esperava mais. E como o Ítalo falou, né, tem a questão da desigualdade, né, que muitas pessoas não têm acesso à internet, por mais que pareça, assim, fora do normal não ter acesso à internet, mas tem muitas pessoas que não têm. E aí vários fatores se juntam e deixam uma pressão muito grande na gente, mas é muito bom ouvir que a gente tem um certo apoio e foi
é aliviador ver que pelo menos vai ter um adiamento, por mais que pouco. Professor Edivar Madureira, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor tem várias agendas, mas foi importante fazer essa ligação, fechar aqui, digamos assim, essa aliança, desde o ensino médio, passando pelo pré-vestibular, e lá na frente o senhor traz essa mensagem de incentivo, nesse caso para o Marcos, representando aqui os outros estudantes. Obrigado, professor. Eu que agradeço, eu tenho outra entrevista, já estão tocando o telefone aqui, mas eu quero agradecer o espaço e parabenizar pela iniciativa de trazer os professores que preparam os alunos para chegar na universidade, os estudantes, e junto conosco. Me coloco à disposição para outras conversas como essa. Um abraço a todos. Um abraço, agradeço ao professor Edivar Madureira, reitor da UFG, Universidade Federal de Goiás. Ítalo, estamos pelo menos tentando fazer a nossa parte. Eu sei que é uma gota d'água no oceano, mas vamos lá. Que mensagem final você deixa? O Ítalo, que é mestre em educação, é especialista em docência, é filósofo, é pedagogo, ele atua lá no projeto do Novo Ensino Médio da Rede SESI de Educação, também em cursinho pré-vestibular. Como a partir de agora pensar para frente? Vamos parar de lamentar o que aconteceu e dar um novo passo. Que orientação você deixa não só para o Marcos, mas também para todos que nos ouvem nesse momento? Então, Rafael, acho que você já fez a introdução de onde que eu queria chegar, né? Não dá para a gente chorar o leite derramado, é preciso a gente saber que horas nós estamos da história da educação no Brasil, e nós temos uma educação que foi passada da catequese dos jesuítas para a mão do Estado, para ser uma ferramenta de adestramento da sociedade brasileira. Então, a escola brasileira é essa, nós precisamos ajustar o horário. As políticas públicas, como o professor colocou, estão colocando, hoje nós temos 70% de baixa renda na universidade, tem sido lentamente esse processo, então não dá para a gente chorar, mas é preciso ajustar o relógio. Não dá para a gente caminhar ou fazer alguma coisa, tanto enquanto estudante quanto como professores, sem ajustar esse relógio na história do Brasil, de entender onde nós estamos e entender qual o papel da escola pública hoje, né? O Pierre Bourdieu nos contribui bastante com um estudo sobre capital cultural, e ele fala de uma estrutura estruturante. Então, essa estrutura das instituições, essa estrutura da desigualdade social, ela reestrutura a próxima sociedade igualmente desigual. Então, no ano passado, no final do ano passado, eu fui dar uma palestra numa escola pública, e a ideia era essa: motivar esses alunos para fazer o Enem, porque eles não são motivados para fazer o Enem, os alunos da escola pública. Eu cheguei lá e eu perguntei quem ia fazer, e era pouquíssimos alunos que queriam fazer, e a resposta deles foi bem simples: não, a gente não é capaz, a prova é difícil. E realmente, é o que eles escutam durante todo o ensino médio. A prova é difícil, a escola pública está sucateada, nós não damos conta. Então, o Darcy Ribeiro tem uma expressão que nos coloca a ajustar esse relógio, que é a escola pública de má qualidade no Brasil, ela não é um acidente, ela é um projeto. Então, por isso que, e quando eu digo isso, não é para desmotivar ainda mais os nossos alunos das escolas públicas, muito pelo contrário, é para dizer para eles: olha, é hora de se responsabilizar, é hora de pegar a rédea nas mãos e fazer os estudos próprios, fazer um planejamento de estudo. Existe na internet um negócio chamado infográfico do Enem, que são o levantamento dos temas que caíram nos últimos anos, e eu sempre aconselho os alunos: comece os estudos pelas provas passadas. O Enem é um tipo de prova que você tem que fazer e refazer as provas passadas, porque o Enem ele cobra eixos cognitivos. Todos os anos ele vai cobrar os mesmos eixos cognitivos, que são 5, e as habilidades de cada área do conhecimento. Então, quando ele refaz as provas, ele consegue estudar por aquilo que vai ser cobrado dele futuramente. Então, tranquilize-se, saiba, a escola pública ela não forma, ela tem um projeto social e político que é formar desempregados, não é para formar baixos salários, é para formar desempregados a escola pública no Brasil, para garantir o exército reserva, para garantir que tenha pessoas para substituir no mercado de trabalho. Então, cuidado, atenção, quem está na escola pública, para procurar aquilo que o Paulo Freire nos ensinou tanto: a educação se faz na autonomia. E este momento de pandemia e de estudos pessoais, né, pela internet, que não é para todos, nem todos têm,
procure podcasts. Eu estou agora com um projeto, com um podcast com a equipe de ciências humanas. Nós vamos lançar, e aí eu já indico me seguirem nas redes sociais, nós vamos lançar lá, Ítalo Alessandro, no Instagram, nós vamos lançar um podcast só de ciências humanas para dar conta desse déficit que já existe, só que vai ficar ainda mais acentuado com a pandemia. Então, aos professores que podem, vamos produzir conteúdo, jogar na internet, passar para os nossos alunos e garantir o mínimo, né? O mínimo para pensar e ter alguma esperança de que esse Enem pode ser possível e não acentuar a desigualdade social que já vem acompanhando a história do Brasil nesse nosso longo tempo de história de colonizados, né? Então é isso. A minha mensagem é para os meus colegas professores: vamos produzir conteúdo, vamos fazer podcasts e vamos fazer com que os nossos alunos tenham acesso a esses conteúdos nesse momento de pandemia. E aos alunos, acreditem na autonomia, mesmo em sala de aula. Hoje em dia o professor caiu, ele não é mais o dono do saber, ele não é a voz ativa do que você tem que saber. Você tem que dar conta da sua própria história, você tem que dar conta do seu próprio rendimento. Então, a autonomia, é fazer por você mesmo, é pesquisar que vai te conseguir garantir um bom resultado no Enem. Não deixe-se valer por esse clima político. Claro, o MEC hoje nos passa uma má esperança, né, pelo ministro que nós temos, pelas falas que nós estamos escutando, mas é preciso acreditar que vai passar, que esse desgoverno vai cair em algum momento e que nós vamos retomar a história do Brasil de alguma forma e fazer um novo futuro. E futuro se faz com educação. Os problemas socialmente construídos só podem ser reconstruídos de alguma forma com história. História se paga com história. E eu, enquanto professor, estou aqui para implicar uma nova história e uma nova esperança para o nosso Brasil. Ô Marcos, você ouviu atentamente aí a explanação do professor Ítalo Silva, e aí eu já gostaria também de saber o quanto isso causa efeito para você, se é que ameniza ali no momento de você se preparar para o Enem, e eu gostaria também que você pudesse compartilhar o que seus colegas de escola, você que estuda lá no Colégio Estadual Jardim América, o que eles falavam com você, o que vocês falavam na sala de aula antes da pandemia do coronavírus, agora em meio às aulas de ensino à distância, se vocês se comunicam através de grupo de WhatsApp, através de redes sociais, como é que tem sido o sentimento? O que os seus colegas têm conversado, hein, Marcos? Antes da pandemia, a gente viu uma segurança, né, de grande parte, mas tem sim aqueles que têm uma confiança maior, que vê que se prepararam melhor. Agora, depois da pandemia, a gente se comunica sim por grupos de WhatsApp, sempre tem uma comunicação bem próxima. Você vê uma desconfiança, sabe, muito maior. Você vê tanto na política, né, do governo aí, por parte de nós mesmos, tanto quanto na qualidade de ensino, porque muitos têm dificuldade, apesar de estudar sozinho e tal, é diferente da aula presencial. E quando você vê que é diferente, às vezes tem muita gente que reclama, diz que quer desistir, que não vai conseguir, né? Como o Ítalo falou que acontece. Só que agora tá bem mais acentuado. E no mais é isso mesmo. As palavras do Ítalo de alguma maneira servem para te reconfortar? Servem, elas mostram que apesar das dificuldades a gente pode se esforçar um pouco mais, né? Pode conseguir aí entrar e seguir um rumo tranquilo de vida, apesar das dificuldades que a gente tá passando agora. Ítalo, sua mensagem final, nesse momento, se despedindo aqui do debate Super Sábado, tendo em vista que o Enem teve a data de inscrição adiada, a data da prova agora está indefinida,
mas o Enem deve acontecer esse ano. Deixa sua mensagem final a todos que nos ouvem, você como educador, você como pedagogo, como filósofo também. Então, primeiro eu quero agradecer, Rafael Bessa, pelo convite, por estar com vocês e compartilhar, como eu falei, dessa angústia, né? E relembrar, né, reajustar aí que nós estamos em um momento de pandemia. Nós estamos passando por um momento da história grave. Então, tudo bem, né? Tudo bem, Marcos, de vocês estarem preocupados, tudo bem de ter dúvida. É normal, aceita essa angústia, né? Assim, a negação dessa angústia é o que nós estamos vendo aí por parte de problemas, inclusive políticos. Então, aceitem, né? Aceitem, nós estamos numa pandemia, não dá para ter um rendimento acima do normal, está tudo bem, né? É isso, o mundo está doente e tudo bem, você não está bem nesse momento, né? Para os ouvintes também. Então, assim, fiquemos tranquilos para conseguir gerenciar as emoções e trazer algum resultado, né? Vamos continuar, enquanto professores, produzindo conteúdo e os nossos alunos acreditem em si, né? A vontade de potência que o Nietzsche traz lá, dizer sim à vida, dizer sim ao mundo, dizer sim a si mesmo, acreditar que nós vamos conseguir passar por esse momento. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vou novamente indicar que os alunos nos procurem na rede social Ítalo Alessandro no Instagram. Nós vamos, até a próxima semana, nós vamos lançar um podcast sobre ciências humanas e eu também vou indicar podcasts de amigos meus para ajudar aí os alunos das escolas que agora estão sem recurso, né? Eu faço parte da Rede SESI, que tem uma plataforma própria, que tem outra estrutura que nós sabemos que não é a realidade de boa parte dos brasileiros, mas para esses que não estão tendo acesso, vamos dar outras saídas na medida do possível. Bom dia, Rafael Bessa, muito obrigado à Rádio Sagres pela oportunidade de compartilhar da nossa angústia enquanto educador. Nós aqui agradecemos. Ítalo Silva, mestre em educação, pedagogo, filósofo e, sobretudo, educador. Nós esperamos ter contribuído um pouquinho para a sua preparação, para diminuir aí o Ítalo